Senhor Deus, não deixe de interferir, não. Ó Deus de Israel, Deus de glória, aleluia. Abençoa, Senhor Jesus, essa palavra que vai ser ministrada aqui pelo teu nome. A paz, queridos irmãos, eu sou a missionária Rosângela França e trago, assim, uma palavra gloriosa aqui em Mateus 12, a partir do versículo 22, onde se fala da blasfêmia dos fariseus, né, irmãos? E eu quero declarar hoje que esse dia venha ser dia de vitória, dia de paz, de alegria no coração dos irmãos, que os irmãos possam buscar o caminho correto, que é o caminho que leva a salvação, a santificação, né? Irmãos, que o Senhor possa fazer grandes coisas nesse seu dia de hoje, assim como eu estou pedindo para o meu dia, que o Senhor Deus amado possa nos elevar mais e mais grandemente em entendimento, em conhecimento, em sabedoria, né? Em inteligência também, que os irmãos possam assim serem abençoados através dessa palavra, né, irmãos? Que os irmãos possam querer escolher o melhor caminho, que é aquele que leva à salvação, né? O nome escrito no livro da vida, né, irmãos? Que leva à santificação, né, irmãos? Que leva a Jesus Cristo, porque esse é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não veremos ao Pai, né? Se não reconhecermos o Senhor Jesus como seu Filho, o seu Filho amado, né? E tê-lo como Salvador, né, irmãos? E o nosso único suficiente Salvador, porque tudo pelo Senhor Jesus é suficiente, né, irmãos? Então, que as nossas bênçãos, as nossas vitórias possam estar todas nas mãos do Senhor, porque Ele é o Deus que tem a hora certa, o momento certo para me abençoar e para te abençoar, né, irmãos? Então vamos confiar nesse Deus que é poderoso, que é maravilhoso, que é excelência, né, irmãos? Que é todo poderoso, não existe, não tem nem como nós justificarmos a grandeza do nosso Deus, porque é grandiosa demais, né, irmãos? Mas sabendo que se confiarmos nesse Deus, ainda que tu hoje não veja, ainda que hoje você possa estar passando por certas consequências daquilo que tu praticou no passado, tu possa estar passando por algum tipo de prova, de luta, mas que tu não esteja vendo ainda a saída, o caminho. Mas o seu Deus diz: persevera tu somente, e eu te mostrarei, e eu te direi, e eu abrirei as portas e as comportas do céu para te abençoar. Eu sou contigo, como diz lá em Jeremias, me parece que Jeremias 22:11, onde o Senhor fala: eu sou contigo. Então, irmão, se tu crer e confiar nesta palavra, o Senhor e Ele fará coisas grandes que tu nunca ouviu, não sabes, né, irmãos? Porque Ele é o único que pode fazer isso na minha vida, na sua vida. Basta também que nós demos o nosso primeiro passo para que haja transformação e mudança nas nossas vidas, que possa haver renúncias, né, de coisas que muitas vezes outrora fazíamos e hoje, porque conhecemos o verdadeiro caminho, nós abandonamos, largamos, e o seu Deus amado reconhece isso em nós, porque é o único que conhece a nossa mocidade, é só o Senhor, Ele que sabe o que fazíamos, né? E que outrora abandonamos e hoje nós não fazemos mais. Estamos aqui na sua dispensação, né, irmãos? Então Deus se alegra muito com isso, irmãos. O Senhor Deus Ele é justiça pura, Ele é justo juiz. Então, irmãos, Ele que combate o bom combate, irmãos. Mas para isso é preciso nós reconhecermos que Ele é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, né, irmãos? E Ele assim transforma nossas vidas, Ele muda o patamar de onde estamos para um outro patamar, né, irmãos? É o único que pode nos abençoar a subir um degrau, é o único que pode
é nos honrar naquilo que fazemos. É o único que conhece o nosso pensamento, conhece o nosso ontem, nosso hoje, nosso eternamente. É o único que pode ser o nosso avalista, né, irmãos? Então é o único que pode, assim, nos dar o crédito devido, né? Porque esse conhece e sabe daquilo que somos, que fizemos no passado e que hoje, como estamos, ele é o que conhece, né? E o que conhece o que está por vir, né, irmãos? Então, a palavra fala da blasfêmia dos fariseus, né? Que nós não venhamos ser como os fariseus, né? Blasfemadores, né, irmãos? Mas que nós possamos ter mudanças de vida, de hábitos, né? De comportamentos, né, irmão? Porque o Senhor Deus amado nos conhece. É o único que nos conhece em profundidade, né, irmãos? E diz assim a palavra do Senhor. E trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via, e toda a multidão o admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, dizia-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos. Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. E como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, né, saqueando então a sua casa? Quem é comigo contra mim é, e quem comigo não ajunta se espalha. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado é blasfêmia, se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma coisa contra o Filho do Homem, ser-lhe-ás perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe serás perdoado, nem neste século e nem no futuro. Amém, irmãos? Olha quão grandiosa é esta palavra para mim e para ti, né? Deus aqui nos alertando do caminho dele, de como é que devemos estar no caminho dele, né, irmãos? Então aqui falaram que aquele homem que levaram até ele estava endemoniado, ele estava cego e estava mudo, né? Os demônios trancaram a sua visão e a sua boca, né, irmãos? Mas o Senhor o curou, o libertou aquele homem. Aqui não diz que ele era de nascença, talvez no decorrer da sua vida foi acontecendo esse tipo de coisa, né? Ele se deixou possuir, tanto é que ele estava endemoniado aqui. Mas o Senhor o libertou. Por quê? Porque tinha que haver a glória de Deus, né? A glória de Deus tinha que se manifestar naquele lugar, né, irmãos? E ele quis mostrar que não tem espírito maligno, que não tem obra maligna, que ele não possa vencer, irmãos. Mas ele é o Todo-Poderoso e ele liberta quem ele quer. Tanto é que aquele homem nem pediu para ser liberto, porque ele estava endemoniado. O demônio vai pedir para ser liberto, para poder... Não, né, irmãos? Então o Senhor também liberta aquele a quem ele quer.
tá, irmãos? Então, que nós possamos assim estar retamente diante do altar do nosso Deus, né? E ali ele curou aquele endemoniado, né? E ele passou a falar e a ver, né? Diz a palavra do Senhor. Mas a multidão estava ali, né, querendo condenar o Senhor Jesus. Falavam, esse não é o filho de Davi, né? E aí os fariseus, ouvindo aquilo dali, né, eles mesmos diziam, não, ele está fazendo isso, expulsando pelos príncipes das trevas, pelos príncipes dos demônios, Beelzebul. E aí o Senhor Jesus, ele ouvia, ele entendia, porque ele tinha conhecimento, ele era Deus, ele sabia de todos os pensamentos daquele povo. E aqueles fariseus ali intentavam sempre contra a vida do Senhor Jesus, mas ele pegou e falou assim, olha, de tudo isso que vocês estão falando aí, uma coisa eu digo para vocês, que todo reino dividido contra si mesmo, né, ele é devastado, né, e toda cidade, toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então ele está dizendo, se há brigas no meio da cidade, se há confusão e ela está dividida, uma metade de um povo pensa de um jeito, outra metade de um outro povo pensa de outro jeito, ela não subsistirá, porque ninguém não se entende, né, irmãos? Então, é a mesma coisa, ele citou uma cidade, ou uma casa, uma família, se ela está dividida, ela não subsistirá, porque são dois pensamentos, né? O seu Deus mais diz que é um que tem que prevalecer. E ali, aquele povo, ali aqueles fariseus, eles eram teimosos, eles relutavam ali contra o Senhor e falava que ele expulsava pelo demônio, e ainda que o Senhor falasse, né, na sua verdade aqui, eles eram resistentes, eles queriam influenciar a vida das pessoas. Irmãos, se tu não aceita a palavra conforme ela é, então não seja um influenciador, não seja um maligno, porque Deus vai cobrar de mim e de você se nós não agirmos da forma correta, né? Então, esse reino, ele não pode ser dividido, né, irmãos? Se eu sirvo a Deus, eu não posso estar contra as coisas do Senhor, né, irmãos? Quantas igrejas, quantas pessoas, não estou citando nome de igreja nenhuma, mas assim, é porque nós ouvimos de falar, né? Então, quantas pessoas, né, e comunidades e cidades, né, irmãos, elas buscam fazer as suas vontades, os seus deleites, elas estão praticando coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor e, no entanto, elas acham que estão corretas naquilo que estão fazendo. Eu tenho livre-arbítrio para pensar o que eu quiser, e tem mesmo, porque o nosso próprio Deus, ele é Senhor, ele nos dá o livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quiser para a sua vida, porém você será julgado pelas suas escolhas, pelas suas decisões, pelo aquilo que você acha que é correto, pelas suas filosofias, pelas suas convicções. Você pode tomar o seu partido, o que você quiser decidir na sua vida, a que caminho você quer seguir. Você pode escolher o caminho que você quiser, porém diz aqui a palavra do Senhor que esse caminho, né, ele vai ser cobrado, irmãos. Porque o seu Deus diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? Então, irmãos, o caminho é Jesus Cristo, né? Então, não existe outro caminho. Ainda que as pessoas tomem o caminho da prostituição, tomem o caminho do furto, do roubo, ainda que as vidas tomem o caminho do homossexualismo, ainda que as pessoas tomem o caminho da corrupção, ou N caminhos aí existem, irmãos, ainda que a pessoa tome esses caminhos,
Esse não é o verdadeiro caminho. O caminho que leva aos céus, o caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Ele é a verdade e a vida. E não há outro caminho que possa chegar aos céus, chegar a Deus. Não existe, irmão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, irmãos. Por mais que eu queira ou você queira, amém? Essa é a palavra. Gostaria que os irmãos se inscrevessem, dessem um like, amém? A paz para todos.